Olá pessoal, começamos aqui mais um episódio da série Futuro do Rio Grande. Oportunidade em que vamos entrevistar potenciais candidatos ao governo do estado nas próximas eleições. E aqui comigo hoje está o secretário de Segurança Pública e Cidadania de Canoas e pré-candidato pelo PTB, Ranolfo Vieira Júnior. Queria começar me cumprimentando. Prazer te receber. Sermos recebidos aqui, né? Na verdade. Queria te perguntar o seguinte, Ranolfo. Você dispõe de uma ficha predominantemente dedicada à segurança pública, né? Ainda assim, a sua carreira política nos parece discreta no sentido de você jamais ter vencido uma vitória em eleição direta, né? Por isso eu lhe pergunto, o que lhe credencia a disputa do Piratini? Bom, primeiramente eu quero saudar aqueles que estão nos assistindo nesse momento, dizer que é um prazer, uma satisfação muito grande participar desse programa, né, que se chama O Futuro do Rio Grande, que é um trabalho da Beta Redação, que é o laboratório do curso de jornalismo da Unicinos. Aliás, Unicinos, que é a universidade em que lá em 1990 eu concluí o curso de Direito na Unicinos, então é um prazer, uma satisfação muito grande estar conversando com vocês. É importante que eu diga aqui, aproveite esse momento, para fazer uma apresentação de quem é o delegado Ranolfo, né? E aí é para a gente chegar na questão política partidária e até nessa pré-candidatura ao governo do Estado para o próximo ano, 2018. Eu tenho 51 anos de idade, eu trabalho desde os 16 anos, primeiramente trabalhei na iniciativa privada, fui bancário, enfim, dentre outras coisas. Tenho 31 anos de serviço público. Trabalhei desses 31 anos, 10 anos no Poder Judiciário e estou há aproximadamente 20 anos na Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Fiz um concurso público para a polícia, o primeiro concurso público foi feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá no ano de 1997. Logrei aprovação nesse concurso e assumi a minha primeira delegacia, foi a primeira delegacia de polícia de Rio Grande, lá na zona sul do nosso estado. Eu fiz uma carreira na polícia totalmente desfiliada da questão política partidária. Eu até então nunca tinha tido filiação partidária, então fiz uma carreira técnica dentro da instituição, passei praticamente por todos os órgãos, regiões, os órgãos mais importantes da Polícia Civil. Dirigi, por exemplo, a Delegacia Regional do Vale dos Sinos, que abrange São Leopoldo, Novo Hamburgo, toda a região do Vale dos Sinos, durante 2, 3 anos. Fui diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil, que é o coração da investigação, que investiga as organizações criminosas nesse estado, durante 6 anos. E em 2011, fui convidado pelo então governador Tarso Genro para assumir a chefia da Polícia Civil do Estado. Então, comandei no período de 2011 a 2014 a Polícia Civil em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Como eu dizia, até então eu nunca tinha tido filiação política partidária e em 2013 recebi um convite do sempre senador Sérgio Zambiase, que é a maior liderança do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro. Recebi um convite do Zambiase para me filiar ao PTB e no ano seguinte, 2014, concorrer à deputação estadual no estado do Rio Grande do Sul. E assim fiz. Em 1º de outubro de 2013, então, eu dei essa guinada, por assim dizer, na minha carreira, me filiando a um partido político e concorrendo já na eleição seguinte ao cargo de deputado estadual. Eu fiz uma campanha de 2, 3 meses, né? Uma campanha que não permeou a estrutura partidária, foi uma campanha praticamente feita a partir da área da segurança pública, numa primeira eleição, como tu referiu, na qual eu obtive 27.336 votos, né? Fiquei muito satisfeito com este número de votos. Nós conseguimos fazer votos em 394 municípios do estado, então permeamos praticamente todo o estado fazendo votos. O estado tem 497 municípios, mas não conseguimos êxito nessa eleição, né? Mas isso para mim não quer dizer quantas pessoas foram a 2, 3, 4, 5 eleições até que conseguiram seu intento, conseguiram a eleição. Então essa minha primeira eleição, essa minha primeira experiência,
para mim foi muito gratificante e serviu como um ensinamento, por assim dizer. Pois bem, o que aconteceu depois disso? O PTB do Estado começou a discutir a questão de ter candidatura própria para a eleição de 2018, sendo que o PTB é o único partido, é importante que se diga isso, que depois do período da redemocratização é o único grande partido do Estado que ainda não governou diretamente o Estado. O PMDB já governou 4 vezes, o PT já governou 2 vezes, o PSDB governou uma, o PP governou uma, o PDT governou uma e o PTB, que é um grande partido, não chegou ainda a ter protagonismo na chefia do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então, em razão desse debate, é que o PTB começou a procurar nos seus quadros um quadro que pudesse fazer esse enfrentamento para 2018. E acabou chegando, recaindo essa escolha sobre o nome do delegado Ranolfo, pela experiência pública que eu tenho, pela experiência específica da área de segurança pública, pela experiência como gestor público, né? Porque muitas vezes as pessoas, de uma maneira até um pouco equivocada, dizem, vem cá, mas um delegado de polícia, será que tem condições, tem experiência de gestão para governar o Estado? Então, eu aproveito até este momento para dizer que tu, como chefe de polícia, tu comanda a Polícia Civil em todo o Estado, nos 497 municípios. Um prefeito que muitas vezes tem uma experiência de uma prefeitura, comanda num grande município 4, no máximo 5 mil servidores. No momento em que eu chefei a Polícia Civil do Estado, nós tínhamos 6.500 servidores. Nós tínhamos, naquela oportunidade, 550 delegacias espalhadas por todo o território do Estado. Isso é mais ou menos, se eu fizer aqui um comparativo com uma empresa privada, tu tem uma empresa que tenha 550 filiais espalhadas por todo o Estado e o comando está nas tuas mãos, né? Então, essa questão da gestão, a questão da experiência na área de segurança pública, até mesmo a experiência que tenho também, que é uma outra atividade que eu desenvolvo, que é a atividade docente, como professor universitário, isso tudo somado é que fez com que o PTB, então, acabasse apontando nessa escolha para o nosso nome. Claro que nós refletimos muito, primeiramente com a família, todas as dificuldades que se tem para governar um Estado, especialmente o nosso Estado no momento em que se encontra, né? Refleti muito com os meus pares da segurança pública, meus colegas, policiais civis, policiais militares, pessoal da SUSEP, enfim, todos aqueles, né? Refleti internamente com o partido e depois dessa longa reflexão é que no final de julho, início de agosto, que a executiva estadual do nosso partido, a direção executiva estadual, acabou de forma unânime, então, apontando o nome do delegado Ranolfo como pré-candidato ao governo do Estado para as eleições do próximo ano. Você entrou nessa questão do PTB, né, do encabeçamento de uma chapa, e uma coisa que é característica do partido é que há muito tempo não se lança um candidato próprio, né? O que nos leva a crer que o partido realmente não abriria mão de uma cabeça de chapa até a inscrição das candidaturas? Primeiramente, a tua informação é equivocada. O partido nunca lançou candidato ao governo do Estado. Né? Então, como eu disse anteriormente, nesse período da redemocratização, depois do período da ditadura militar, o PTB não teve protagonismo numa eleição majoritária ao governo do Estado. Nós tivemos 2 senadores, a Emília Fernandes, num primeiro momento, e numa eleição posterior, 2 eleições posteriores, o Célio Zambiase. E nós nunca concorremos com candidato próprio ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então, essa retificação é importante que se faça. Exatamente por isso é que o PTB entende que está estruturado, tem o conhecimento, tem a expertise necessária para governar este Estado. Até mesmo porque muitos dos nossos quadros, embora o partido não tenha tido protagonismo direto, participou apoiando outros governos, participou colaborando em secretarias, apresentando os quadros do partido para secretariar algumas áreas importantes. Aí eu me recordo trabalho e renda, a questão da microempresa, o deputado Maurício Zetric, enfim, o turismo, o deputado Lara, durante muito tempo, trabalho e ação social. Então, nós
embora não tenhamos tido oportunidade de forma direta a governar, indiretamente contribuímos com vários governos e entendemos que nós temos o conhecimento suficiente, né, para nós diretamente assumirmos o Estado do Rio Grande do Sul. Nós que eu digo partido, né? E qual a sua opinião sobre essa postura da sigla do PTB em integrar governos diferentes, né? Nós tivemos, por exemplo, a sigla aliada ao governo do Germano Rigoto, da própria Ieda Crucis, do Tarso Genro, no qual tu mencionaste que fosse chefe de polícia do Estado. Qual é a sua opinião em relação a isso? É importante que eu diga, primeiro faça uma colocação, que eu acho que é importante. Em realidade, eu fui chefe de polícia do governo Tarso Genro, mas não tinha qualquer ligação política partidária, como disse no início. Foi uma escolha técnica do governador, que acabou me escolhendo, e naquela oportunidade eu não era afiliado a partido algum. Então é a primeira questão que eu coloco. Foi em 2014, né? 2011 até 2014. Tá. Né? Uhum. A segunda questão é com relação ao partido. Eu vou dizer, por exemplo, que é uma forma do partido participar, né? De participar, se não diretamente, indiretamente. Mas eu quero aqui dizer que nós temos outros partidos, não vou nominar por uma questão ética, mas tem partido que entrou no governo em 1990 com a sigla própria e de lá até hoje não saiu mais. Tá? Então se diz muito isso do PTB, de participar de alguns governos, mas nós temos partidos que participaram de todos os governos de 1990 até o governo atual do José Ivo Sartori. Nós participamos sim do governo, como foi dito, Rigoto, Ieda e Tarso Genro. Nesse governo Sartori, por exemplo, não estamos participando, né? Somos uma bancada independente na Assembleia Legislativa. Você fecha agora, agora passado para novembro, o seu 11º mês à frente da gestão nova agora do prefeito Carlos Busato. Eu queria lhe perguntar, nesse sentido, o que foi feito até então na área da segurança, quais políticas foram implantadas nesse período? Bom, em realidade, nós temos assim a questão da segurança pública, que ela está baseada num tripé, por assim dizer, que é a integração, que é inteligência e investimento. O que nós fizemos de integração? Nós chegamos aqui em Canoas, no primeiro mês que aqui estávamos, no mês de janeiro, houve uma explosão nos homicídios. Nós tivemos no mês de janeiro deste ano 23 homicídios em Canoas, enquanto no mês do ano anterior, mesmo mês do ano anterior, tinha havido 10 homicídios. O que nós fizemos? Nós reunimos as forças estaduais de segurança pública, Brigada Militar, Polícia Civil, mais ainda Polícia Rodoviária Federal, juntamente com a nossa Guarda Municipal e os agentes de fiscalização de trânsito, instituímos aqui um trabalho que nós denominamos de operação integrada. Então nós já realizamos nesse período de final de janeiro até o final do mês de outubro, 58 operações integradas reunindo Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, agentes de trânsito e Polícia Rodoviária Federal. Em que consistem essas operações? Nós juntamos aí de 80 a 100 operadores de segurança pública, dessas 5 forças, com o resultado da nossa área de inteligência, do Observatório de Segurança, nós mapeamos aqueles locais de maior incidência criminal e desenvolvemos então operações integradas nesses locais. Qual o efeito que nós tivemos disso aí? Nós tivemos uma redução da ordem de 14% nos crimes de furto de veículo, se eu comparar 2016 com 2017, e tivemos uma redução também no roubo de veículo, em torno de 6%, também o mesmo período comparado ao ano de 2016 com 2017, os primeiros 10 meses de 2016 e os primeiros 10 meses de 2017. Né? Então isso é o que nós estamos fazendo, prioritariamente, eu digo, em termos de operacionalidade. Então são essas operações, a população canoense voltou a ver a polícia na rua, efetivamente, devolveu, de uma certa forma, a sensação de segurança à sociedade canoense. Na questão de investimento, nós fizemos uma questão, nós apresentamos um projeto ao prefeito e ele de imediato assumiu, né, teve a vontade política necessária para isso, que foi um investimento na compra de 41 novas viaturas para Canoas.
Nós, no mês de dezembro, agora, deveremos estar fazendo a entrega de 41 novas viaturas. 35 caminhonetes, picape, desse mesmo estilo da Força Nacional de Segurança Pública, e mais 6 automóveis Voyagem da Volkswagen, que serão entregues à Brigada Militar, à Polícia Civil, à Guarda Municipal e agentes de trânsito. O município de Canoas está investindo, está doando para o Estado 15 viaturas para a Brigada Militar, 6 para a Polícia Civil e 1 para a SUSEP. Então isso é investimento, isso é vontade política. Eu não tenho conhecimento no Brasil que um outro estado tenha, que um outro município tenha realizado um investimento desse vulto na área de segurança pública e em forças estaduais. Então aqui se demonstrou a vontade e o investimento, né, no sentido de melhorar efetivamente a segurança pública do pessoal, dos moradores aqui de Canoas. Uma questão muito importante, acho que a principal dentro de âmbito estadual é a questão da crise, né? Há uma pesquisa em que diz que nós fechamos o ano no déficit em 37 de 44 oportunidades. Nos últimos 44 anos, apenas 37 deles tivemos apenas 7 deles tivemos um superávit anual, né? Nesse sentido, o que o senhor enxerga como alternativa para a solução desse problema? Eu começaria respondendo essa tua pergunta da seguinte forma. Primeira questão que eu coloco, a pauta fiscal, a pauta econômica, ela é importante? Sem dúvida alguma que é importante, né? Talvez, e com toda razão, seja a pauta mais importante. Só que, por outro lado, eu não posso ter a pauta fiscal, a pauta econômica como uma razão de existir de um governo. Por exemplo, eu não posso admitir que um governo chegue às 6 horas da tarde e anuncie que no dia seguinte vai pagar R$200 para cada servidor público, sem dizer quando vai terminar esse pagamento. Como é que o brigadiano, como é que a brigadiana, como é que o professor, como é que a professora vão enfrentar suas despesas? Como é que ele vai pagar a água? Como é que ele vai pagar o gás? Então, a pauta econômica, sem dúvida alguma, é importante, mas não pode ser a razão de existir de um governo. Então, é a primeira colocação que eu faço. A segunda colocação que eu faço com relação a isso, nós estamos passando nesse momento, por uma negociação da dívida do Estado com a União, né? Dívida essa que todos nós já sabemos que o Estado do Rio Grande do Sul já pagou, né, 2 ou 3 vezes o valor dessa dívida. E nós estamos num período em que se anuncia essa negociação, em que o Rio Grande do Sul vai ter, ao final desse período, vai ficar 3 anos sem pagar a dívida, terá crescido ao final 10 bilhões de reais. Nós temos o deputado Luiz Augusto Lara, que é o líder partidário da bancada do PTB na Assembleia, e ele tem definido essa renegociação que está aí sendo posta, né, definido como crédito para negativado. E nós nos filiamos a essa ideia dele. Isso é mais ou menos o que acontece com o cidadão, com a cidadã comum, quando tem o seu nome posto, inscrito no SPC, na Serasa, né, e aí precisa de um financiamento. Sempre tem uma financeira ali na esquina que acaba lhe emprestando dinheiro com juros extorsivos, juros abusivos. Então, me parece que essa renegociação, da maneira como está sendo posta, também tem um pouco disso aí. Não se pode conceber que o Rio Grande do Sul, ao final dessa renegociação, deva mais 10 bilhões de reais. Não se pode conceber que nessa renegociação o Estado do Rio Grande do Sul abdique das suas ações judiciais que tem em tramitação. Uma outra questão, nós temos hoje 9 bilhões de reais que são de incentivos que são dados pelo Estado do Rio Grande do Sul a várias áreas, segmentos e empresas. E não se sabe, a sociedade não sabe, sequer o Tribunal de Contas sabe quem são essas empresas, quem são essas pessoas, quais são essas áreas que têm esses incentivos. Então, há necessidade de abrir essa caixa preta. Quem é que está recebendo? Está tendo a contrapartida necessária? Imaginem vocês o seguinte, se nós temos um déficit, e o déficit anunciado para esse ano é da ordem de 3 bilhões de reais, se nós estamos dando 9 de incentivo, né, perfeitamente nós reduzíssemos isso, nós poderíamos aqui cobrir o déficit
previsto para esse ano. Então são várias, e eu trago aqui apenas três comentários, né, a respeito de maneira de executar, de governar, que poderia se fazer um enfrentamento a essa questão que está aí posta. Nós estamos também, é importante que se diga, com técnicos ligados ao PTB, já começando a desenhar o nosso projeto de governo. E os técnicos da área de finanças, né, da área de economia, vão nos desenhar aquilo, a maneira como nós deveremos enfrentar, se eleitos, né, o governo do Estado do Rio Grande do Sul a partir de 1º de janeiro de 2019. Voltando então para a tua especialidade dentro dessa sua vida pública, nós reconhecemos que a segurança pública é uma pauta muito delicada, que tem sido tratada com muita delicadeza, né? Você falou ali da questão da operação que vocês realizam aqui no município de Canoas, e eu gostaria de saber se elas poderiam ser implantadas a âmbito estadual. Sim, sem dúvida alguma. O que a gente realiza aqui desde janeiro? Que a gente denomina de Operação Integrada de Segurança Pública. É a reunião das forças de segurança pública, sejam elas estaduais, vamos pegar o exemplo, Brigada Militar e Polícia Civil, sejam elas municipais, Guarda Municipal e agentes de fiscalização de trânsito, e sejam elas até federais. O caso específico aqui de Canoas, em muitas dessas operações, a Polícia Rodoviária Federal esteve junto, esteve presente fazendo esse trabalho. Nós mapeamos, através do Observatório de Segurança Pública de Canoas, os locais de maior incidência de crime. Vamos pegar o exemplo de roubo de veículo. Se mapeou, se verificou que o roubo de veículo, o dia de maior incidência, aqui eu vou dar um exemplo, né, seria na quinta-feira, entre 18 horas e 22 horas. Então nós pegamos uma quinta-feira, em cima desses dados, onde é que os veículos são roubados, e distribuímos esse efetivo, essas 4, 5 forças de segurança, né, isso dá 80, 100 agentes de segurança pública, homens e mulheres, e fizemos essa operação. Praticamente nos dias em que isso ocorre, os nossos indicadores eles ficam praticamente zerados, não acontece crime nesses locais. Então é uma maneira de nós enfrentarmos e reduzirmos esses indicadores. Além disso, de novo, pegando como exemplo essa operação integrada que visa reduzir furto e roubo de veículo. Então nós mapeamos a cidade, temos 18 rótulas assim, de maior movimentação, onde essas forças de segurança ficam presentes entre 18 horas e 22 horas, que é o horário de maior incidência de furto e roubo de veículo, e a população que passa ali está vendo a segurança, está vendo o policial, está vendo a viatura. Isso também tem, né, a ideia de devolver à sociedade essa sensação de segurança pública. Então essa, de uma forma bem sucinta assim, é o que é a operação integrada aqui em Canoas. Caso venhas a concorrer, tu não serias o único candidato com vida pública dedicada a Canoas, né? Enfrentar um ex-gestor com avaliação superior a 77%, segundo uma pesquisa do Correio do Povo de 2015, representaria uma ameaça à sua campanha? Em primeiro lugar, é importante que eu diga o seguinte: eu estou em Canoas há 11 meses. A experiência como secretário municipal de segurança pública em Canoas eu tenho há 11 meses. Eu tenho a experiência de gestor de segurança pública no estado todo, né? Seja dirigindo o departamento da Polícia Civil, sendo chefe da Polícia Civil durante 4 anos. Então eu não vejo aqui nenhum... Mas foi delegado em Canoas também? Eu fui delegado aqui no período de 2000, 99, 2000, alguma coisa assim, 2001, 2002, né? Então tenho experiência aqui como delegado de polícia. Então não tem nenhum comparativo com o gestor anterior, ou com o gestor próximo, ou com o atual gestor, né? Não vejo aí nenhum comparativo com relação a isso. Uhum. E entrando assim na questão ideológica, como é que isso define? Como é que Ranulfo Vieira Júnior se definiria ideologicamente? Ideologicamente eu estou num partido, né, que é um partido hoje de centro-esquerda, eu diria assim, é um partido trabalhista, e praticamente eu me definiria, né, pessoalmente, também nesta linha ideológica, embora isso hoje ela esteja muito, difícil de tu balizar. Vamos pegar o exemplo do último gestor de Canoas, né, o Jairo Jorge. Era do PT, do Partido dos Trabalhadores, e a vice dele, a Beth Colombo, era do Partido Progressista, do PP.
Então era esquerda com um vice de direita, né? Uma contradição dentro dessa ideologia, né? Mas isso me parece que não está muito presente na discussão. Mas eu me enquadraria como centro-esquerda. Eu não seria um radical da esquerda, não me considero assim, e também não seria, muito menos ainda, um radical da extrema-direita, né? Então, estaria no centro, mais centro-esquerda, acredito eu. E nesse contexto, quem é a sua referência dentro da política? Eu tenho várias referências dentro da política e vou centrá-las aqui no estado do Rio Grande do Sul. A primeira delas é o senador Sérgio Zambiase, né? O senador Sérgio Zambiase tem uma vida pública, não só política, dedicada às pessoas, né? Dedicada às pessoas que menos têm valores, postos. Então, para mim, ele é uma grande figura pública, independentemente da questão política partidária, embora seja a maior liderança nossa nesse estado, é uma grande figura pública que eu procuro me inspirar muito na sua maneira de fazer política, especialmente voltado àquelas pessoas que mais precisam. Tá? Outra figura que é de destaque, eu diria, é o nosso prefeito Luiz Carlos Busato, né? O Busato começou a política há 12, 14 anos atrás, começou como vereador no município de Canoas. Na primeira, com 2 anos de vereança em Canoas, ele se candidatou a deputado federal, foi eleito na primeira, se reelegeu 3 vezes deputado, se reelegeu mais 2 vezes e disputou a última eleição aqui em Canoas, uma eleição muito difícil, né? Em que lá no início todos davam como uma eleição perdida para o PTB aqui em Canoas, e ele passou o primeiro turno e acabou logrando êxito, né, na eleição, e está governando, e na minha ótica está fazendo um excelente governo. Por exemplo, nós tínhamos aqui, uma das outras áreas que ele também priorizou, uma fila de mais de 153 mil pessoas que aguardavam para fazer um exame ou para fazer uma consulta médica. Ele, em 4 meses de governo, zerou essa fila de atendimento, uma fila que já existia há mais de 2 anos. Então, é uma maneira, para mim, interessante, importante, né? E que demonstra também essa preocupação do Partido Trabalhista Brasileiro com as pessoas, especialmente aquelas pessoas que mais necessitam. E, para encerramento, queria lhe perguntar, por que Ranulfo Vieira Júnior quer concorrer ao Piratini? Eu refleti muito, né? Como disse desde o início, eu tenho a primeira questão que eu acho que é uma missão pública. Eu tenho uma vida pública, né? Sempre atuei 31 anos como servidor público, então eu tenho uma questão que é a missão pública e tendo consciência do momento em que o Estado vive, seria a primeira questão. A segunda questão é que eu acredito, né? Ainda acredito, que a única maneira que nós temos de transformar as coisas é através da política. Não adianta nós estarmos em casa batendo panela, protestando contra a política e não participar da política. Então, a maneira de transformar as coisas é através da política. A terceira questão também é que isto é uma prática hoje de todos nós, da sociedade como um todo. Nós reclamamos muito dos políticos, nós dizemos que os políticos são corruptos, que os políticos são isso, são aquilo, e muitas vezes o são verdadeiramente, e nós, que somos pessoas do bem, ficamos afastados da política. Então eu entendo que as pessoas do bem, as pessoas que são honestas, decentes, têm obrigação, sim, também de colocar seu nome à disposição para concorrer aos cargos públicos. Então essas são as questões, assim, primordiais que me levam, né, a encarar esse desafio, que é um desafio dificílimo, né? Eu acho que nós temos que resgatar a autoestima do gaúcho, da gaúcha. Eu me recordo que quando, enquanto chefe de polícia do Estado, eu fui eleito presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil do Brasil, dos 26 estados, mais o Distrito Federal, das 27 unidades federativas do Brasil. E nós nos orgulhávamos sempre, em qualquer reunião desse colegiado nacional, que o Rio Grande do Sul sempre pontuava como, se não o primeiro estado nesta área, naquela área, segundo, terceiro, sempre pontuava muito bem, nós tínhamos uma autoestima muito elevada. E me parece que essa questão, nos últimos tempos, ela começou a entrar numa linha descendente, numa linha decadente. Então, eu acho que nós temos que resgatar
essa autoestima, né? Temos que fazer aí, devolver essa autoestima ao povo gaúcho, temos que gerar emprego e renda, enfim. Então esses desafios que nos levam aí a aceitar essa missão dificílima, como disse no início. Você acompanhou então a entrevista com o pré-candidato pelo PTB, Ranulfo Vieira Júnior, e é isso aí, fique conosco.